Olá, sejam bem-vindos ao canal da Fine Wines, a sua loja de vinhos online e física. Meu nome é Jorge Júnior, sou consultor em vinhos e no episódio de hoje vamos falar sobre taças de vinhos. Mas antes da gente entrar no episódio de hoje, por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações quando nós postarmos novos vídeos. Quando a gente começa a falar sobre taças de vinho, não precisem ficar muito preocupados, é um universo vasto, mas ao mesmo tempo dá para a gente abordar de uma forma simples e fácil. Aqui eu coloquei 3 exemplos de taças de vinho para a gente começar a debater um pouco esse tema. Vamos falar primeiro da diferença entre taças de vidro e taças de cristal, tá? Tem 3 grandes diferenças e começa porque o vidro é mais frágil que o cristal. Então, ao elaborar uma taça de vidro, ela tem que ser mais grossa para suportar impactos, suportar pressões. Então, normalmente são taças mais grosseiras. A de cristal, por levar chumbo na composição, ela consegue ser produzida de uma forma mais fina e delicada, porque ela tem uma maior resistência. Com isso, a taça fica mais delicada, fina, ela se torna um receptáculo mais delicado para trazer a experiência do vinho até o degustador. Porque quanto menos a taça interferir no contato com você, melhor, né? Como se a taça pudesse trazer o vinho como que se flutuando até a sua boca, melhor ainda. Então, essa questão do vidro. Em primeiro lugar, a taça é mais grossa, né? Segundo lugar, por ela ser mais grossa, ela tem um pouco de cor, então ela não fica totalmente transparente, ela fica um pouco azulada, interfere na análise visual do vinho. E por último, o cristal ele é um pouco poroso e o vidro é mais liso. Por ele ser mais liso, o vidro não forma um filme de vinho aqui, o que ajuda a desprender aromas na taça de cristal. Então aqui, como é muito liso, não fica um filme de vinho nas bordas da taça. Aqui, quando a gente agita a taça, por ela ser mais porosa, forma esse filme de vinhos e vai desprender mais aromas. Além disso, também por ser mais porosa, causa uma turbulência maior quando a gente agita o vinho e libera mais moléculas de aromas para a gente sentir. Lembrando que apesar de levar chumbo na composição, não tem problema para a saúde, tá? Porque para o chumbo daqui passar para o vinho, o líquido teria que ficar em contato com a taça por dias, entendeu? E ninguém vai ficar com vinho numa taça por dias para beber. Então esse tempo não é suficiente para soltar o chumbo da composição da taça, então não tem problema nenhum. E lembrando, pelo vidro ser mais grosso também, tem essa nervura aqui que é uma experiência ruim ao colocar a taça na boca, incomoda um pouco, né? Não tem essa borda tão fininha quanto a taça de cristal. Queria demonstrar agora para vocês sobre o formato do bojo das taças. A gente já viu que o cristal traz uma experiência melhor que o vidro. Então a primeira dica é essa: se for investir em taças de vinho, invista logo numa taça de cristal. Hoje tem taças de cristal com preço bem acessível, tá? Então, como eu falei, né, o cristal, por ser mais poroso, ajuda a liberar mais aromas do vinho, né, para a pessoa. Mas tem um senão aqui, um porém, que por ser até mais poroso, o vinho impregna com mais facilidade na taça. Então, depois de uma noite de degustação, deu aquela preguiça, não quer lavar a taça, pelo menos dá uma enxaguada na taça, ou então enche ela com água e deixa ela na pia para o dia seguinte para lavar. Porque senão a taça de cristal mancha muito facilmente com vinho. Mas caso manche, se isso acontecer, vão aqui 2 formas de você tirar essa mancha, tá? Uma é colocar álcool 70 na taça e deixar por 1 hora em contato, ou então você colocar uma solução com bicarbonato de sódio e deixar por 1 hora, essa manchinha geralmente vai sair, tá bom? Agora vamos falar sobre os bojos da taça de vinho. Aqui a gente está vendo formatos diferentes. Essa aqui é de vidro, essas 2 são de cristal, mas elas têm formatos diferentes. Essas aqui com um formato mais aberto, na hora de agitar o vinho você vai ter um pouco de dificuldade, porque pode derramar o vinho se você não fizer com muito cuidado, nesses 2 casos. Nas taças com esse bojo, que fica larguinho no meio e ela funila na borda, ajuda a segurar mais o vinho na taça. Então você consegue agitar para liberar os aromas do vinho com mais facilidade.
E além disso, por esse bojo ser nesse formato, você consegue acumular mais aromas aqui. Você pensa que isso aqui é como se fosse uma caixa acústica de um violão, um violino. Um violino tem um espacinho menor, um violão tem um espaço maior. Então, onde tem mais espaço, os aromas que vão se desprendendo do vinho, ele vai ter maior espaço para ficar preso aqui, e pela boca ser fechada, esses aromas vão ficar mais presos. Você vai conseguir sentir melhor os aromas do vinho. Aqui, com a boca muito aberta, esses aromas escapam e a taça não é tão comprida, né? Ela é meio baixa e aberta. Então, na hora de sentir os aromas, eles escapam muito, você não vai sentir legal os aromas do vinho. Agora a gente vai falar sobre as partes da taça de vinho. Normalmente ela se divide em 3 partes: bojo, haste e base. O bojo, mais importante do que o tamanho dele, é o formato. Como eu já falei anteriormente, um bojo largo no meio e fechado próximo à boca da taça faz acumular mais aromas. Isso facilita para a gente sentir todos esses aromas que o vinho vai liberando. A haste já serve para a gente segurar o vinho. Então aqui já vai até aquela dica de como segurar uma taça de vinho. A gente deve segurar a taça pela haste, nunca segurar aqui. Você vê algumas pessoas às vezes segurando aqui, só que isso é um sinal. Isso é um sinal que essa pessoa ainda não é muito aprofundada em cursos de vinho, não tem tanto conhecimento de vinhos. Quando você vê uma pessoa segurando aqui, você sabe que essa pessoa já tem um entendimento, é um sinal, né? Essa pessoa tem um pouco mais de entendimento sobre vinho. E também em coquetéis em que você está fora da mesa, em pé, você pode segurar até na base. A base é simplesmente para deixar a taça em pé, sem cair e ocupando pouco espaço na mesa. Mas você no coquetel que fica em pé, você pode segurar pela base. Já sentado numa mesa fica complicado para segurar aqui. Você tem que segurar realmente na haste, que o ângulo fica melhor. Aqui temos 2 taças que são um pouco fora da curva, que não tem essas 3 partes que eu mencionei: bojo, haste e base. Essa aqui, por exemplo, não tem a base. Ela só tem bojo e haste. Então ela tem que ficar de outra forma apoiada na mesa. Ela até vem com um amassadinho aqui, que é para ela não rolar na mesa. Então ela é apoiada assim. É simplesmente uma moda, né, para fazer algo diferente, bonito e tal. Mas ela ocupa um espaço bem maior na mesa. Você pode ver a diferença, né? Se montar uma mesa com prato ou outras taças, como é que fica bem diferente. E essa outra taça aqui, ela só tem uma parte dessas 3 que eu mencionei. Ela só tem o bojo, não tem haste e não tem base. Então também é outra moda, assim, cada vez mais restaurantes estão adotando esse tipo de taça. Nos Estados Unidos se vê muito. Só que ao se segurar aqui acontece aqueles problemas que são, um é de esquentar o vinho. A temperatura do nosso corpo é 36 graus, um vinho que tem que ser servido no máximo a 18 graus, você começa a passar a sua temperatura para o vinho. E outra coisa é de engordurar a taça. Se você ficar com uma taça dessa aqui durante horas, servindo, mexendo, pegando para lá e para cá, você vai ver que no final da noite de um coquetel, ela vai estar até um pouco fosca de tanta gordura que foi acumulando. Então você já não consegue visualizar bem o vinho. E a análise do vinho, né, é feita pelos 3 órgãos principais do sentido, né, que é visão, olfato e paladar. Aí no paladar a gente inclui os sabores e o tato. Agora vamos falar um pouquinho sobre as taças de espumantes. Aqui eu tenho 4 modelos. Né? Um modelo é um pouco obsoleto já, alguns chamam de vintage, outros chamam de coupe, os 2 nomes estão corretos, tá? Esse tipo de taça baixinha e bem aberta você vai ver em filmes antigos, né, que retratam aquela época da Belle Époque, entre final do século XIX até início do século XX, até lá 1920, por aí. Você vendo um filme do Titanic antigo, você vai ver o pessoal segurando esse tipo de taça. Essa taça aqui, ela foi muito utilizada, mas depois se percebeu que para espumantes, o charme das borbulhas, ou perlage, que os franceses chamam, a gente adotou muito aqui esse nome perlage, que vem de perolagem, são as bolinhas que parecem umas pérolas subindo, né? O perlage ele se perde muito, essas borbulhas elas vão se dispersando por essa taça larga e não acumula muito aquele mousse, aquela coisa cremosa aqui. Então não tem essa experiência visual bonita de ver as borbulhas do espumante. Então ela foi caindo em desuso. A gente via até naquelas coisas
dos filmes antigos que eu falei da Belle Époque, de fazerem cascatas, assim, com a taça, né? De fazerem umas pirâmides dessas taças e servirem só na primeira, até a primeira transbordar e cair para as duas de baixo, e caindo e até encher. Isso tinha muito nos bailes antigamente. Bom, enfim, mas ela agora é peça de museu. Agora vamos para esse segundo modelo de taça, que é chamada de flute, que vem de flauta, por causa do formato alongado dela, obviamente, que se assemelha a uma flauta. Então essa aqui ainda está sendo bem utilizada, mas em breve vai virar peça de museu também. Ela foi uma inovação em relação à taça Cooper, porque mais estreita, ela facilita você visualizar o perlage, as borbulhas subindo, então dá um efeito visual bem bacana. Além de, pelo diâmetro dela ser bem estreito, acumula melhor aquele mousse, aquela espuma cremosa, aquela coroa de espuma aqui em cima. Então dá uma sensação no paladar bacana dessa mousse. Porém, você não consegue colocar o nariz direito aqui e sentir os aromas. Em termos de sentir aromas, ela prejudica um pouco a experiência com o espumante. Tá? Então o que foi feito? Foram lançadas taças lembrando, se assemelhando à flute, porém com mais bojo, um bojo mais larguinho, né? E ela está sendo chamada de tulipa, esse modelo de taça. Então na tulipa, essa aqui até foi desenvolvida pela Associação Brasileira de Enólogos em parceria com a Strauss, lá do Sul. Você consegue um bojo um pouco maior, sente melhor os aromas, né? Ela tem um bojo maior, acumula mais aromas aqui, você consegue colocar o nariz melhor dentro da taça, mas ao mesmo tempo ela ainda é um pouco alongada. Esse formato alongado ainda te proporciona acumular um pouco de mousse, de ver melhor as borbulhas subindo. Até muitas taças, os fabricantes de taças às vezes fazem umas ranhuras aqui no fundo da taça, que essas ranhuras facilitam a produção de borbulhas na taça. Ok? E por último, a gente tem umas taças de espumante, né? Até para quem olha assim, a primeira olhada pode pensar que nem é de espumante, mas é sim. Essa aqui é uma taça Riedel Champagne, ou seja, para espumantes mais complexos, em que tem muitas nuances aromáticas para você explorar, então um bojo maior fica melhor para você sentir essas nuances todas de aromas. Mas ao mesmo tempo ela não é tão parecida quanto uma taça de vinho tranquilo. Ela é um pouquinho mais alongada para ainda facilitar um pouco o acúmulo das bolhas aqui em cima e formar aquela espuma. Claro que não vai formar como aqui ou como aqui, mas ainda ajuda um pouco. Então minha dica é, se for investir em taças de espumante daqui para frente, invista numa dessas duas. Essas aqui, se você tiver, deixa para um coquetel, essa aqui também para coquetéis ou para fazer drinks, tipo martini, fazer marguerita. Mas se for comprar taças de espumante a partir de agora, compre um desses dois modelos. Essa aqui fica melhor para espumantes mais jovens, mais joviais, em que aquele gás ainda tem uma boa presença. E aqui para espumantes mais envelhecidos, que às vezes já perderam até muito gás e você está encarando quase como um vinho branco. Aí você vai poder sentir todas as nuances que o espumante pode lhe proporcionar. Agora, pessoal, eu vou entrar num assunto de 5 etapas de taças que você pode ter em casa. A etapa 1 é essa aqui. Você não precisa começar bebendo vinho e ter uma grande coleção de taças, muitas taças, aquela coisa toda. Então, o estágio número 1 é ter uma taça universal de vinhos. Aqui são dois modelos diferentes, mas os dois são de taças universais, ou seja, elas têm um tamanho mediano e um formato mediano que vai atender aos vinhos tintos e também podem atender aos brancos, rosés e até espumantes. Porque cada vez mais estão se conscientizando que a taça de branco, por exemplo, que deveria ter um bojo menor, porque o branco é servido numa temperatura mais refrescada, e aí você pode, se servir muito vinho, o vinho vai ficar perdendo a temperatura na taça, por isso se põe um bojo menor para a taça de branco. Estão entendendo que não faz tanta diferença assim e que um bojo grande também é legal para apreciar um vinho branco. E espumante é a mesma coisa, cada vez mais as pessoas estão se atentando para sentir os aromas do espumante e não ficar com aquela experiência visual de acumular
a coroa de espuma no topo da taça. Então, se você for começar, compre uma taça universal que ela vai te atender em todos esses vinhos. Até uma crítica famosa de vinhos, chamada Jancis Robinson, da Inglaterra, ela desenvolveu uma linha junto com um grande designer inglês, o Richard Brandon, e ela fez a linha de taças dela, na parte de vinhos, é um modelo único. Então ela utiliza aquele modelo para vinho branco, vinho tinto e espumante. Então, aqui é a primeira dica. Taças universais. Pode ser nesse formato ou pode ser nesse formato mais moderno, que é a Azal. Indo agora para o estágio 2, se você quiser investir um pouquinho mais na sua experiência enológica, fora a taça universal que você pode ter comprado, que te atenderia em todos os tipos de vinho, você pode acrescentar uma taça de espumante e uma de vinho de sobremesa. Então essas universais te atenderiam tanto em vinhos brancos, rosés e tintos. E aí você pode ter uma taça específica para espumante, se você gostar bastante, quiser ter uma experiência um pouquinho melhor com espumantes. E pode acrescentar uma taça de vinho de sobremesa, os vinhos doces, né? E ela é interessante principalmente para os vinhos que a gente chama de fortificados. Os vinhos fortificados, eles levam um pouquinho de aguardente de uva, né, na composição. Então, eles têm um teor alcoólico mais elevado, que pode chegar até 20, 22% de álcool. Então, se você colocar um vinho desse, fortificado numa taça com bojo muito grande, esse álcool ele vem muito forte no nariz e pode dar até uma ardidinha no nariz e vir com muita intensidade. Por isso, essas taças com bojo menor, e também porque normalmente esses vinhos doces você não bebe em grandes quantidades, você serve pouca quantidade para não também ingerir muito açúcar, né? E além disso acontece essa coisa de você, quando leva no nariz, não arder muito por causa desse teor de álcool mais alto, de 22%. E agora, indo para a etapa 3 aqui da nossa conversa, a gente começou só com taça universal, aí na etapa 2, quem quer investe um pouquinho em taça de espumante e de vinho doce, de vinho de sobremesa. E a etapa 3 é o quê? Adicionar uma taça de vinho branco, que simplesmente ela tem um bojo menor do que a de vinho tinto, por causa daquilo que eu falei anteriormente, que você pode servir uma quantidade menor de vinho, e como o vinho branco é servido numa temperatura um pouco mais refrescada, você não vai perder muito a temperatura, porque se você tiver muito vinho branco na taça, com o tempo ele vai esquentando, e aqui você vai beber de forma mais rápida e não vai dar tempo do vinho esquentar. Então essa etapa 3 é isso: taça de espumante, de vinho branco, um universal, que normalmente tem tamanhos maiores que servem para tintos, e o de sobremesa ou vinho doce. E agora a gente indo para a quarta etapa, para quem quer investir um pouco mais em taças de vinho, quem tem um espacinho bom em casa para guardar taça e está disposto a investir, está se apaixonando cada vez mais pelos vinhos, a gente entra com 2 tipos de taças bem famosos, que a maioria dos produtores de taças fazem, que são a taça Bordeaux, aqui, normalmente ela tem um bojo bem maior, que são vinhos feitos na região de Bordeaux, na França, e também outros vinhos à base de Cabernet Sauvignon e Merlot, ou seja, vinhos mais encorpados. E também a gente pode acrescentar uma taça Borgonha, que são para vinhos mais delicados, que normalmente são feitos na região da Borgonha, na França, à base da uva Pinot Noir. Então aqui são 2 modelos de taça Borgonha, uma da Riedel e uma da Azal. Então nessa etapa 4 aqui eu falei da taça Bordeaux e da Borgonha, né? Então a Bordeaux, como é para esses vinhos mais encorpados, ela tem esse bojo maior, porque para acumular mais esses aromas todos desse vinho bem encorpado. Só que ela é mais reta e mais aberta, porque o vinho tem muita potência, então ela pode ter uma abertura sem muita curvatura, e ela pode ser mais alongada. Já a Borgonha, como é para vinho mais delicado, como o Pinot Noir, com muitas nuances, ela tem esse bojo maior e um fechamento aqui menor em cima, para acumular mais aromas aqui dentro e você poder sentir todas essas nuances do vinho. Além disso, se você olhar assim, o diâmetro onde o líquido fica, o diâmetro de líquido que vai ficar aqui na taça Borgonha é bem maior que o diâmetro de líquido que vai ficar na Bordeaux.
Ou seja, aqui tem uma superfície maior para evaporar moléculas de aromas do que aqui. Então, como o vinho aqui é mais delicado, você vai poder sentir melhor essas nuances do vinho. E aqui, como o vinho já é bem encorpado, não precisa ter essa superfície maior para liberar tanto os aromas. E por último, nessa nossa jornada das etapas em se adquirir taças de vinhos, a quinta etapa seria alguns fabricantes de taça que têm uma taça específica para cada tipo de uva ou para cada tipo de vinho. Então, tem alguns fabricantes que fazem taça para vinho Montrachet ou Chardonnay envelhecido, taça para vinho de sobremesa Sauternes, taça para Syrah, taça para Brunello, taça para Cabernet Sauvignon e por aí vai. Então tem uma infinidade de taças. Então, para quem tiver espaço em casa, estiver disposto a investir bastante em taças, pode ir para essa etapa 5 e explorar toda essa diversidade de taças para colecionar. Mas eu acho que a etapa 4 já atende bem aos bebedores mais exigentes. E agora, para finalizar, gente, essa etapa aqui, falar um pouquinho, apesar das taças de existirem vários tipos de taças de cristal, existem diferenças nas espessuras e na composição delas. Essa aqui é de cristal, mas leva titânio na composição, ou seja, então ela é bem resistente. Para quem não quer arriscar muito, quebrar taças, até para alguns tipos de restaurante, para não terem muito prejuízo, que às vezes até no brinde o cliente quebra a taça, então pode utilizar essas taças mais resistentes. Essa de titânio, eu vou até fazer um exemplo aqui, ela é bem resistente. E você pode bater a taça que ela não quebra, ela resiste bastante. E no oposto ao que eu falei anteriormente de taças de cristal mais resistentes, tem taças bem delicadas como essa Zalto aqui, que ela é tão fininha, que pode quebrar com qualquer impacto, até uma pressão maior na hora de lavar a taça. Se a gente até flexionar aqui próximo à borda dela, ela se move, tão fina que é. E nesse assunto sobre resistência de taças e quebrar taças, essa taça aqui sem haste, sem base, ela é boa, como eu falei, tipo num coquetel, você pode de repente derrubar e ela não cai de uma vez, ela tem esse movimento João Bobo e ela não vai cair e ter um impacto forte. E essa aqui, pessoal, é a taça ISO. Ela é uma taça padronizada que serve para servir todos os tipos de vinho também, principalmente para profissionais do vinho, estudantes de vinho. Então, normalmente em cursos de vinho, quando você vai fazer uma prova em cursos de vinho, você utiliza essa taça, porque ela é apropriada para espumantes, para tintos, brancos e vinhos de sobremesa. Eu não gosto muito para o dia a dia, para beber vinho nela, mas até que para o vinho de sobremesa ela é bem bacana, porque ela é bem parecida com uma taça de vinho de sobremesa, só que ela de vinho doce, só que ela é um pouquinho maior. Então, para esse tipo de caso, ela é apropriada. E hoje em dia, nas degustações, você recebendo amigos em casa, para diferenciar as taças, você pode utilizar marcadores de taça como esse aqui, cada um numa cor. Tem vários formatos, tem um desenho de gato, tem uns em forma de joias. Então você coloca aqui, fica uma cor para cada pessoa, ainda mais em tempos de Covid, você pode diferenciar, né, uma taça da outra, marcando com esses marcadores. Fica bem fácil a identificação das taças. Ou você pode utilizar uma caneta marcadora, principalmente em taças como essa que não tem a haste para você prender nada. Então tem esse tipo de caneta aqui, você pode marcar, colocar as iniciais da pessoa, alguma coisa nesse sentido. E agora uma dica para você lavar as suas taças, né? As taças, você talvez nem precise lavar com sabão e água. Normalmente, você pegando um guardanapo de papel e tirando os excessos, como batom, algumas sujeiras, borras que ficaram, depois você vai enxaguar com água morna e aí pode usar o álcool 70. Mas se ainda assim quiser uma boa lavagem, você pode utilizar sim um detergente neutro, de preferência aqueles detergentes que não tenham cor e nem essência, aromas, né? Aqueles detergentes branquinhos, sem aromas. E depois enxágua bastante com água morna, porque se ficar resíduo de detergente, ele vai passar os aromas para o vinho. E em taças de espumante,
se ficar resíduo também de detergente, aquelas bolhas não vão ser formadas na mesma intensidade, elas vão ficar mais discretas. Então, uma vez lavou a taça com detergente, enxagou bastante, ou então até sem detergente, mas enxagou bastante com água morna, a gente vai polir a taça com álcool 70. Se você chegar cedo em restaurante, para o jantar ou para o almoço, você pode ver aqueles garçons lá, muitas vezes eles estão fazendo esse polimento de taças. Nada mais é do que borrifar álcool e usar um pano bem liso. Existem até toalhinhas assim específicas para taça. E você vai polir a taça. Você pode fazer uns movimentos para poder limpar a taça e deixá-la bem brilhando, porque quando você põe para secar uma taça, ela pode ficar com as marcas das gotas de água quando ela seca. Então, por isso, normalmente, ela tem que ser polida para ela ficar sem marca nenhuma, nem de água, nem de gordura. Ok? Então vai essa dica para vocês. Outra dica importante é quanto servir de vinho na taça. Normalmente a gente serve até 1/3 da taça ou até a parte mais larga do bojo, nunca além disso. Porque a gente precisa que sobre espaço no bojo para a gente poder sentir os aromas se volatilizarem. Então, por exemplo, servindo esse vinho aqui, para mim aqui já estaria bom, mas você pode ir além um pouco. Aqui está no ideal. Então aqui ainda sobra um bom espaço acima do líquido para acumular os aromas que estão se desprendendo do líquido. E ainda tem um bom espaço para você girar a taça sem derramar o vinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, dá um joinha lá. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode deixar lá nos comentários. Se também quiser sugerir algum próximo tema para um novo episódio, pode deixar lá, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, saúde e até o nosso próximo encontro.